Bom, falando sobre o líquido intersticial, ele é um líquido claro, transparente, ocupa os espaços entre as células e ele atua como um meio de troca de substâncias entre o sangue e os tecidos. As células do nosso corpo humano, elas precisam do líquido intersticial, né, para receber os nutrientes e o oxigênio, além, claro, de eliminar os resíduos do metabolismo. Uma analogia interessante que pode ajudar a entender melhor como o líquido intersticial atua seria comparar o corpo humano a uma ilha, né? As células são as casas e o líquido intersticial o oceano. Assim como o oceano leva os recursos à ilha, né? Banha a ilha, o líquido intersticial também banha todas as células do nosso corpo. Ele é o meio através do qual ocorrem as trocas entre as células e o ambiente externo ao corpo humano. A ilha, né, representando o corpo como um sistema complexo e interdependente. E as casas representando as células como unidade básica, né, para a vida. E cada uma com sua função específica para sobreviver. Partindo mais para as questões funcionais do líquido intersticial, podemos citar que uma das funções mais importantes é a troca de substâncias, onde ele permite a passagem de nutrientes, oxigênio, dióxido de carbono e outras substâncias entre o sangue e as células. Tem também a manutenção do meio interno, onde ele contribui para a manutenção do pH e da pressão osmótica adequados para o funcionamento celular. E temos o transporte de hormônios, onde os hormônios, né, são mensageiros químicos do corpo humano e eles são transportados justamente pelo líquido intersticial até as células. Tem a participação das respostas imunes, uma outra função muito importante do líquido intersticial, porque as células de defesa utilizam, né, o líquido para alcançar os locais de infecção ou inflamação, atuando no nosso sistema imunológico. Podemos também relacionar o líquido intersticial com outros líquidos que compõem nosso corpo, como o plasma sanguíneo e a linfa, né? O plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue e é a fonte do líquido intersticial. Quando o sangue passa pelos capilares, a parte do plasma se filtra para os espaços entre as células e com isso eles formam o líquido intersticial. Já a linfa, né, que é a maior parte do líquido intersticial, é drenado pelos vasos linfáticos e transforma-se e retorna à circulação sanguínea, transportando proteínas, células de defesa e outras substâncias que são importantes para o funcionamento do corpo humano. Bom, agora falando sobre as alterações no líquido intersticial, elas podem ser causadas por alguns fatores como problemas circulatórios, doenças renais, desnutrição e queimaduras extensas. E essas alterações, como eu citei as causas dela, também têm suas consequências e variam, claro, de acordo com a causa e a extensão do problema. Mas podemos citar o edema, a desidratação, distúrbios, alterações na pressão arterial e dificuldade respiratória. Exemplificando aqui o edema, é como um acúmulo excessivo de líquido nos tecidos, né? Causando um inchaço nas diversas partes do corpo, como pernas, pés, enfim. A desidratação é a perda excessiva do líquido, né, que compõe o nosso corpo, o que leva à diminuição do volume sanguíneo e compromete a função de alguns órgãos. Os distúrbios podem citar alterações nas concentrações de sódio, potássio, no líquido intersticial e afeta a função celular, podendo levar a arritmias cardíacas, fraqueza muscular ou até mesmo uma confusão mental. As alterações na pressão arterial ocorrem quando o acúmulo do líquido aumenta e a desidratação diminui. A dificuldade respiratória é no acúmulo de líquido nos pulmões, que dificulta a troca gasosa e leva à falta de ar.
Mas, por fim, resumindo, o líquido intersticial é um meio de comunicação muito importante, né? Para a nossa vida, ele é vital entre o sangue e as células, garante a nutrição, a eliminação dos resíduos, a manutenção do equilíbrio interno do organismo. E, como eu citei, qualquer alteração na composição ou no volume do líquido intersticial pode levar a problemas de saúde, como os enemas, distúrbios, alteração na pressão arterial e outros.